Bom, a gente começa essa edição falando que o primeiro Fórum Brasil-Sul de Bovinocultura de Corte, promovido pelo Núcleo Oeste de Médicos Veterinários e Zootecnistas, o Núcleo VET, teve como abertura a palestra Cenário de Mercado e Perspectivas Futuras da Carne Bovina. E é sobre esse evento e sobre esse tema que eu converso agora com o professor associado da Universidade do Estado de Santa Catarina, a UDESC, o Diego Cuca. Olá, Diego, seja bem-vindo, é uma satisfação te receber aqui no canal AgroMais. Olá, boa tarde, tudo tranquilo por aí? Por aqui tudo ótimo, espero que com você também. Bom, Diego, sobre esse tema aí, o cenário de mercado e perspectivas futuras da carne bovina, o que nós podemos esperar já para esse mercado futuro? Eu te pergunto isso porque a gente está vivendo muitas incertezas aí diante dessa carne bovina com a arroba do boi despencando nos últimos 2 meses. A gente tem noticiado isso aqui com frequência. Então, o que os pecuaristas podem esperar aí para o futuro? Então, a gente teve no início do nosso fórum aqui, primeiro fórum do Sul-Brasil, já de bovinocultura, de corte, feito pelo Núcleo VET, que já tem vários eventos tradicionais em suinocultura, avicultura, né, em bovinos de leite, e agora fazendo esse primeiro ensejo com gado de corte, tivemos a minha palestra trazendo mais para o mercado estadual de Santa Catarina, e uma palestra mais com uma repercussão nacional com o Ivan Borba Formigoni, do Farm News, que trouxe também esse cenário de um panorama mais nacional. O que a gente tem que ter em mente como produtor, como pesquisador e como os conhecedores da área do agronegócio, que tudo tem um ciclo, né? Então a gente está vivendo um período de baixa e a gente não sabe se essa baixa está estabilizada ou pode cair mais um pouco ainda, né? Então a gente tem que estar preparado para isso, porque sempre a pecuária ela nos traz isso historicamente, que são ciclos. Então a gente tem ciclos de alta e ciclos de baixa. E agora a gente tem um pouco dessa queda aí, a gente não sabe se ela está estabilizada, se pode ainda cair mais, que tem uma chance que isso possa acontecer. E, logicamente, a gente tem um cenário, às vezes, que ela é de uma estabilidade social, econômica e política que pode influenciar um pouco nisso também. Bom, agora para o produtor ele é necessário, né, Diego, o planejamento para não ser pego de surpresa com essas movimentações de mercado, né? Isso também foi tema aí desse fórum de vocês? Sim, claro. A gente tem que sempre deixar em mente o produtor que ele tem que ter a consciência que tem época de vacas gordas e época de vacas magras, né? Então a gente tem que saber que em certos momentos a gente vai ter essa mudança de cenário. Então, recentemente, há cerca de 2 anos, começou a subir muito o valor do gado e a gente estava ainda comprando insumos a um preço mais baixo. E agora os insumos subiram muito e, de repente, o valor do gado está caindo. Então, não é um cenário que a gente tem que assim, se apavorar com ele, mas a gente tem que estar ciente que isso acontece. Então, a gente tem que colher os frutos na época certa e, às vezes, estar preparado, que a gente pode também ter cenários desfavoráveis, né? O pessoal da agricultura é sempre muito mais coerente com relação a isso, muito mais preparado para isso. E a gente, na pecuária, às vezes, não tem tanto esse discernimento de entender que, às vezes, o jogo muda, né? É verdade. Agora nós temos também visto um cenário de quedas na arroba do boi, como eu disse lá no início. E para esse mercado futuro, temos alguma previsão de melhora? E a gente está chegando agora nesse período aí já de entre safras, as questões começam a melhorar um pouco mais para o produtor, porque ele deixa de utilizar aí outros meios de engorda do boi, a não ser aqueles que trabalham no confinamento, mas quem vai para o pasto convencional já tem a pastagem um pouco melhorada, diminui também um pouco o custo de produção. Isso pode melhorar então aí agora já nesse mercado futuro? O que a gente nota é isso que você falou. Quando a gente está trabalhando com menor custo de produção, é o melhor jeito de aliviar de repente, um certo prejuízo. Então, a gente sempre tem que focar em redução de custo. Custo de produção é essencial, né? A gente tem que estar sempre buscando sempre reduzir da melhor forma possível. Para o cenário futuro, é muito difícil fazer previsões, né? A gente está com muitas incertezas. Hoje, a volatilidade que a gente tem é muito maior do que a gente tinha anos passados, né? Então, antes a gente tinha algumas previsibilidades mais fáceis de serem feitas. Hoje em dia já não é tão claro assim, porque da noite por dia tem alguns eventos que ocorrem que desestabilizam o mercado. O que a gente tem que estar ciente é que não há nada tão esperado para o futuro que vai ter uma reviravolta muito grande e que ainda pode cair um pouco. Então, a gente tem que estar prevenido e preparado para isso. Bom, e para a gente encerrar então, falando um pouco mais do fórum, quando vocês vão continuar se reunindo aí para discutir esse assunto tão importante do mercado futuro de carne e o que mais vocês estão fazendo nessa área aí para levar conhecimento não só aos produtores, mas também aí principalmente aos estudantes e, claro, às pessoas que já são ligadas às ciências agrárias. Certo, a gente está aqui com o evento sendo realizado, ele vai até amanhã. Ele iniciou com um fórum pré-congresso de bovinocultura de corte que abordou um pouco disso do mercado, né, e outros temas. E agora ele está seguindo com um grande evento aqui de gado de leite que vai até amanhã.
E a gente sempre está tentando discutir um pouquinho sobre isso, falar sobre isso e trazendo um pouco aqui para a realidade do que eu abordei no meu tópico, né, que é a pecuária de corte aqui em Santa Catarina. A gente é um estado que, historicamente, mais ou menos, consome 50% de outros estados. Então, a gente produz aí mais ou menos 50% do nosso consumo e os outros 50% a gente tem que importar de outros estados, né? E agora, antes, a gente vivia mais ou menos uma bolha, né, na questão da fitose, um estado sanitário muito favorável, e hoje outros estados já estão galgando esses patamares, então a gente já está muito mais atrelado ao mercado nacional. Antes a gente fez alguns estudos, né, históricos aí de 20 anos, mais ou menos, de valor de gado, de preço aqui no estado, e a gente não sofria tanto o impacto de mudanças bruscas como acontecia no Brasil. Por exemplo, em momentos de surtos de aftosa lá no começo desse século, ou depois, por exemplo, a Operação Carne Fraca, quando a arroba do gado, né, caía no Brasil, aqui não caía da mesma magnitude. Aqui as coisas demoravam mais para acontecer, mesmo para cair e mesmo para subir. E agora não, a gente vê que a gente já sofre os impactos mais diretamente e mais rapidamente. Então a gente também está preparado um pouquinho para isso aí, tentando estar mais coerente e conhecedor desse mercado aí que a gente agora está no mesmo jogo, digamos assim. Tá certo, né? Nós vamos seguir acompanhando tudo isso de perto. Conte aqui com o canal AgroMais, vai estar sempre divulgando aí essas pautas de vocês, que são muito importantes também para os nossos produtores. Mais uma vez, Diego, muito obrigado e até a próxima. Obrigado, a gente que agradece essa oportunidade, a gente está sempre à disposição aí, tentando fazer bons eventos aí para a nossa pecuária.